Começando mais um Fast Connection, meu nome é Gustavo Chagas, esse aqui é o Glorioso Connection, seu canal do Botafogo. E comigo aqui, Matheus Mandi, grande Matheus Mandi, beleza, cara? Fala, Gustavão, beleza? Tudo tranquilo com você, com a galera que está assistindo a gente aí para esse bate-papo É dessa isso. turbulentos primeiros 30 dias de janeiro de 2023. Excelente. E, cara, pra galera já se situar, dê suas credenciais. Então, cara, eu sou jornalista formado, já saí do jornalismo factual tem alguns anos por opção, por conta dos problemas que aconteceram quando eu trabalhava, né? Faz aquela matéria pesada, né? Nego não gosta, grandão não gosta. Aí você se sente um pouco acuado e voltei para... Hoje trabalho com administração de empresa, recuperação de empresa e tô sempre no Twitter lá, dando alguma noticiazinha do Botafogo quando a gente consegue alguma informação, entendeu? Boa. E, cara, como você já disse, a gente teve um ano muito atribulado já, né? Apesar do ano ter apenas 30 dias, a gente já tem bastante notícia e bastante coisa. Principalmente depois da live que o Textor fez semana passada, que coisas que a gente já meio que subentendia, ele deixou bem explícito. A primeira coisa que eu quero perguntar, só para. Aqui é não sei se você já viu esse formato aqui do programa, é um programa mais curtinho, mais didático. Primeira coisa, eu queria que você explicasse, pode ser de uma maneira mais ampla, o que é o RCE. O RCL tem um primo distante, que é o ato trabalhista, podemos dizer assim, que o torcedor do Botafogo conhece, né? Lógico, Por... são coisas completamente diferentes, mas com a mesma finalidade. Se cria uma metodologia de pagamento para seus credores, os credores aderem ao sistema de execução, né, centralizado, e aí você tem uma lista lá, tem preferência de idade, de doença, e por ordem também de, digamos assim, chegada, podemos dizer assim, quando sai a questão da idade e da doença. E aí nela não foi uma coisa, hoje até um comentarista da ESPN falou uma asneira que a pessoa adere ao RCE sem poder contestar ou discutir. Isso é fake news, isso não existe. Entre a aprovação do Botafogo ter direito ao RCE, o Botafogo apresentar um plano e aí ter uma série de rodadas de negociações, né? Isso demorou quase um ano, cara. Isso não foi da noite para o dia, entendeu? Então, e o Botafogo ele foi depositando os valores que eram entendidos ao RCE, né? Que eram devidos ao RCE, mesmo sem o plano de quitação de credores ter sido aprovado ainda. Porque o RCE não foi aprovado pelo Botafogo por algumas pessoas só. Participou o juiz responsável pelo processo, Ministério Público do Trabalho, Botafogo, evidentemente, SAF e Social, e uma comissão de credores com mais de 10 advogados. Então, tipo assim, não foi uma negociação, igual o rapaz da ESPN falou, é isso aqui, toma, põe a viola no saco e entra na fila. Não, teve a metodologia. O Botafogo fez uma proposta, os credores botaram outra, o Botafogo foi... Tanto que a proposta final aprovada, ela só foi acertada, assim, um ou outro detalhezinho, mas quem formulou a proposta foi a comissão de credores. Então, o RCE basicamente é um acordão, né, entre credores e devedor, e com a anuência dos órgãos competentes. Isso tudo, né, baseado na metodologia de pagamento pela lei da SAF. Né? A lei da SAF prevê que 20% do faturamento bruto mensal da associação, da SAF, né, tem que ser revertido para o RCE e 50% também dos dividendos, juros de capital próprio. Isso ainda dificilmente vai dar, porque uma empresa que está começando ela não tem lucro, ela vai ter prejuízo, ela vai rodar no prejuízo. Uma boa parte, quem trabalha com administração de empresa, sabe que a chance de uma empresa startar, ainda mais com investimento milionário, e já começar a ter lucro é quase zero em qualquer âmbito empresarial. Entendi. Então foi, na real, as condições dele, os termos dentro do RCE foram acordados, eles são maleáveis, de casa a casa, de clube a clube. Então. A lei não deixa claro, e isso é até uma falha da lei, de como que é essa metodologia de pagamento da RCE. Ela te fala que você tem que pagar 20% do seu faturamento bruto. E aí você tem que sentar, e é foda, né? Porque o Botafogo deve, a torta e a direito, são muitos credores, mas aí tem muito credor, tipo assim, tem muito advogado que tem 5, 6, o outro tem 10,
e aí você conseguiu formar uma comissão que representou todos, né? Eu vou falhar minha memória aqui, eu acho que foram 11 advogados, Ministério Público do Trabalho, desembargador, juiz e os representantes do clube. E aí chegaram, cara, houve, tipo assim, várias propostas, eu até, no nosso pai Google de Ogum aqui agora, o Botafogo, na semana que foi fechada o acordo do RCE, foi na primeira semana de agosto, salvo engano. Na semana anterior, que quase um ano de negociação, de você montar um plano, que o negócio definitivamente andou, as partes começaram a falar a mesma língua, né? O Botafogo fez uma proposta, e a proposta é baseada numa situação que os credores pediram. E essa proposta, quanto à proposta que o Botafogo fez, depois do que os credores exigiram de porcentagem, ela foi aprovada praticamente na íntegra. Aí o Botafogo cedeu um pouquinho, aí quando o Botafogo fez a contraproposta, os credores cederam um pouquinho, mas pediram mais, aí no final chegou-se ao meio termo. E aí o Botafogo conseguiu. A proposta que o Botafogo mandou foi no dia 9 de agosto, né? E finalizou mesmo já no meados de agosto, para o pagamento já começar a rolar em setembro. Entendeu? Tanto que o Botafogo estava quase um ano depositando em juízo, que foi aquela porrada. O Botafogo pagou quase 15 milhões de dívida logo no primeiro mês de acordo do RCE. Entendeu? Então, tipo assim, o Gustavo, o Botafogo, você pode questionar a lei, a lei beneficia o John Textor, a lei ferra os credores, você pode questionar o que a lei faz, mas enquanto ela não for modificada, e aí é um entendimento meu, eu acho que ela tem que ser seguida. Só que o problema no Brasil, e isso não é com a lei da SAF, nenhuma lei é seguida à torta direita. As leis no Brasil, elas não são, a grande maioria das leis, ela não é objetiva, elas são subjetivas. Tanto que você vê, o cara é preso na segunda, na terça alguém solta, quinta ele volta para a cadeia e na segunda tem um habeas corpus. E isso é em qualquer âmbito, civil, criminal, eleitoral, isso é em qualquer âmbito. É um negócio absurdo, surreal. Isso, repito, não é com a lei da SAF, isso acontece com várias coisas. Tem um ditado bem antigo, né? Cabeça de juiz e bunda de neném, ninguém sabe o que vai sair dali. E praticamente o que a gente vê nas decisões do judiciário como um todo. E aí, a gente vem no ano eleitoral que teve muita decisão controversa, você teve parte fiscal de empresas aí que passaram por decisões controversas. E se você não cumprir a lei, cara, fica difícil. Entendeu? O Botafogo não cumpriu a lei lá atrás e está pagando agora. Pagou, quase sumiu do mapa. A verdade é essa, não foi por causa do tamanho da torcida. E quando virou empresa, começou a cumprir a lei. Entendeu? Começou a fazer os pagamentos que tem que ser feitos. E estava a casa em ordem, até a hora que chega um momento em que alguém acha que não é assim que a lei tem que ser julgada de uma outra maneira. E no Brasil, até criar-se o que a gente chama de jurisprudência, né, que são casos e mais casos julgados, fundamentando decisão, você pode ficar cegas se você não tiver logo uma decisão lá em cima, entendeu? Teve a decisão semana passada no Foro de São Paulo que algum credor estava questionando se o dinheiro de uma empresa de bebidas, que o Botafogo tinha um patrocínio, tinha que ir para a conta do social ou da SAF. Aí criou-se, né, os 3 desembargadores em São Paulo participaram do julgamento e falaram, não, o dinheiro tem que ir para a SAF. Criou-se ali uma jurisprudência, o que não significa que seja a palavra final. Um amigo meu que é advogado falou até assim, tomara que o cara recorra rápido para o STJ, para o Superior Tribunal de Justiça, e o STJ cria a mesma jurisprudência, entenda da mesma maneira, porque você vai ter uma jurisprudência a nível nacional. Isso pode demorar anos, pode demorar, mas num contexto geral, é isso que é o RCE e é isso que a SAF está passando de não cumprimento. Então, só para a galera entender, então, basicamente, o que está acontecendo existe a lei, ela é analisada, ela é discutida, ela passa por vários âmbitos, só que algumas coisas, ou falhas, ou algumas brechas, elas só vão ser percebidas na prática. Então foi isso que aconteceu. Aí quando alguém percebe essas brechas, ela tem que ser rediscutida para poder criar ela vai indo até chegar ao transitado e julgado. Transitado e julgado. Que é quando não cabe mais recurso de nada. Então, entendeu? A partir dali ela vira aquela brecha, uma jurisprudência. Ela não, repito, não significa que ela seja
para sempre vão seguir aquilo, porque o juiz pode mudar uma decisão. E aí o cara vai recorrer, ou o próprio clube recorre para uma instância superior para reverter a decisão. O grande problema é que, enquanto isso não rola, você tem uma série de intercorrências que prejudicam o andamento da empresa. E aí você prejudica todo um plano de recuperação que você faz. Se você deixa de arrecadar porque alguém pegou o dinheiro, alguém autorizou uma penhora, alguém se apropriou do dinheiro, como é o caso que o Botafogo reclama de algumas entidades, você tem uma situação meio complicada. É o fluxo de caixa. Hoje, por exemplo, a SAF do Botafogo ela teve 42 milhões de despesas que não estavam programadas para saírem, entre penhoras e cobranças, entendeu? Isso foi no final do ano. E aí que foi o tal do comprometimento do fluxo de caixa, que teve atraso de premiação, atraso com fornecedor, atraso com clube. E aí é o efeito manada. Se você tem o dinheiro lá e alguém tira, Gustavo, o que vai acontecer? Você vai deixar de pagar alguém. E aí você fica com uma dívida nova. E se a SAF tiver dívida, você pode ter falência e ir para a última divisão. E aí quem é que paga a conta? Então, não adiantou nada. Sim, então quais são os problemas na prática que o John falou lá, né? E o que você vê de vantagem ou desvantagem, porque ele está falando em parar de pagar o RCE. E o que isso pode acarretar? Hoje, dia 30, o Botafogo se manifestou já no processo, falou que foi uma falha infeliz do John, que o Botafogo não pretende parar de pagar o RCE. Então, começando assim, de quando o problema foi criado a nível nacional, para qualquer um discutir, foi quando o John Textor foi na live do Fogão Net. Até acompanhei a live quase na integralidade. Qual que é o problema para mim? Uma informação de um quilate desse, você não pode dar numa live. Você não pode dar numa entrevista. Você tem que pegar o canal de comunicação do clube e divulgar isso, e informar isso. Porque da maneira como foi do John Textor falando que não ia pagar mais o RCE, cara, você deixa todo mundo bolado. Torcida, credor, principalmente, né? E a parte da imprensa e do torcedor rival que tá doido para ver o Botafogo se ferrar, vai falar, aí, a caloteira, é isso, é aquilo. Então, o primeiro ponto é a maneira como se deve a comunicação do Botafogo. Tanto que o Botafogo admitiu hoje que foi uma falha infeliz do John Textor. E não é a primeira que o John Textor se empolga e acaba falando, entendeu? Esse, para mim, foi o grande problema. O Textor, tirando isso, o Textor alegou que ele teve penhoras, que a lei não estava sendo cumprida, que a lei é uma lei quebrada, e que essas penhoras dificultaram o fluxo de caixa do Botafogo. O Botafogo informou que teve 15 milhões praticamente de penhora, tem uma execução de 17 milhões que reteve crédito da CBF e da Globo de premiação de campeonato brasileiro. Já estamos em 32 milhões. 4 milhões e 900 que a CBF reteve de premiação da Copa do Brasil por uma dívida que seria com a CBF. E 5 milhões que a FERJ cobrou uma dívida do Botafogo Social, senão não ia inscrever jogador. A gente está falando de 41 milhões e 900. 42 milhões para arredondar. Pega qualquer empresa. Você pode pegar Microsoft, Apple. Tira 42 milhões do fluxo de caixa dela e vê como é que fica. Sim. Assim, entendeu? Só uma dúvida, porque, pelo que eu entendi, quando ele falou e tudo mais, me pareceu que isso eram coisas que tanto a CBF quanto enfim, as federações estavam furando fila. Hoje saiu um vídeo do Gajo, da Rádio Botafogo, que já teve entrevista aqui no nosso canal, dele falando que esses valores e essas dívidas com a CBF e tudo mais, elas já estavam previstas. De serem pagas. Então, isso não seria algo que deveria atrapalhar o fluxo de caixa e nem que não era esperado. O que você tem a falar sobre isso? Você acha que faltou ali um entendimento maior do texto? Se de fato elas estavam já previstas e tal? Então, quando surgiu a questão da dívida da FERJ, pelo Lauro Jardim. Foi o Lauro Jardim ou Anselmo Góes? Agora minha memória vai me trair. Acho que foi o Lauro Jardim. O próprio Lauro Jardim já falou que tinham conversas em andamento de Botafogo e FERJ sobre o pagamento delas, entendeu? Tanto que o Botafogo propôs um acordo para a CBF. O Botafogo propôs um acordo para a CBF, que a dívida era X,
e que, por a cada pagamento que a CBF teria que fazer ao Botafogo, a CBF retesse 10% disso. Já era um acordo extra-RCE isso, que também a lei faculta ao clube fazer isso, tá? Não é, o clube pode fazer acordo como fez com a Prefeitura do Rio na questão de uma dívida de milhões que estava agarrada dela lá. Não ela estava prevista, mas não da maneira como os credores exigiram. Pô, o Botafogo tem que pagar a FED 5 milhões, pô, vamos fazer um bem bolado aqui, vamos fazer 10, vamos fazer 5 de 1.000, 10 de 500, tipo assim, bolar uma proposta. O que o Botafogo não esperava era chegar com a faca no pescoço, ó, você tem 5 milhões aqui, ou tu não vai registrar jogador para jogar no ano que vem. Ah, CBF, manda meu dinheiro aí da Copa do Brasil. Não, você está me devendo, o dinheiro vai ficar comigo. Entendeu? Eu entendi o que o Gajo falou, foi que, pô, o Botafogo ia pagar, mas não precisava ser os 10 milhões à vista. Porque o que eu falo, você tira 10 milhões não programados do caixa de qualquer empresa, 42, que você vai se arrebentar, cara. Entendeu? E aí você junta isso. Não é que o Botafogo tomou 15 de uma vez, 17... É porque, pô, lá atrás, quando foi eliminado da Copa do Brasil, não recebeu os 4,9 milhões. Aí você começou a ter uma penhora aqui, uma penhora ali, outra penhora aqui, já te pega 15 milhões. Aí você tem uma execução de 17 que retém prêmio da Globo e da CBF. E aí, depois disso tudo, num período que não tem jogo, porque o Campeonato Brasileiro termina em novembro, vem a CBF e fala, vem cá, vem a FERJ e fala 5 milhões ou você não paga, não registra ninguém. E eu não sei se o Botafogo fez acordo com a FERJ, tá? Seria leviano eu falar isso aqui sem saber. Mas alguma coisa aconteceu. Ou o Botafogo pagou, ou fez acordo que o Botafogo inscreveu o jogador. Então, esse que é o problema. É você ter que pagar uma dívida com um orçamento que você não estava esperado. Entendi. É uma dívida de uma maneira que não tinha sido acordada. Por exemplo, o Botafogo jamais esperaria ter uma penhora de esfera trabalhista. E está tendo. Então essa galera, de fato, furou a fila. Não é que furou, o dinheiro está penhorado e ainda não, alguns casos não deram fim, mas teve gente que furou fila. Só o fato da CBF reter o dinheiro já é uma furada de fila, porque se a SAF ela tem que receber pela lei todo o contrato, o que for de receita que seria do lucro social oriundo do futebol, e ela responde pelas dívidas desde que esteja no regime centralizado, a CBF não pode simplesmente falar o dinheiro é meu porque você está me devendo e eu não quero ficar no RCE. Isso é apropriação indevida. Eu vou te dar um exemplo. Teve agora o caso das Americanas. Sim. Americanas acusou o Banco Inter e o Bradesco de reterem uma grana violenta delas. Só que eles fizeram isso baseado numa ordem judicial. Eles simplesmente não foram lá no extrato dela e tirou o dinheiro. Você está entendendo? Eles, baseado numa decisão judicial, eles fizeram lá o bloqueio do dinheiro que a justiça achou devido, que eles pediram e a justiça concedeu. Então, o grande problema para mim, e repito, não é a lei da SAF só. A justiça, o judiciário do Brasil, ele é furado em diversos aspectos. As leis, em sua grande maioria, as leis no Brasil são subjetivas, não objetivas. Então, você tem uma interpretação dali, eu tenho outra daqui. E aí, se o processo cair para mim, eu vou agradar alguém, e se o processo cair para outro, ele vai agradar outro. Entendi. Então, isso me leva à próxima pergunta, porque eu queria linkar duas situações. Porque o John falou que a lei da SAF é quebrada, e a gente pode discutir por quais foram os aspectos que o fizeram chegar a essa conclusão. E a outra, o presidente do Bahia, foi até que você me mandou hoje, o presidente do Bahia, ao ser perguntado sobre a lei da SAF, né, que o Bahia também virou SAF, né, estão lá juntos com o Grupo City, ele falou que, para ser justo, ele falou que não sabia o contexto no qual o John tinha falado isso, mas para ele a lei estava tudo de boa e tal. Primeiro, eu queria saber quais foram os aspectos que você acha que levaram o John a falar isso, e dois, se a galera do Bahia ainda... Se bem que a situação é diferente lá, que a dívida é muito menor, é tudo muito... O que acontece? Sobre o Texo, é aquilo que a gente falou, Gustavo. Não dá para dar uma informação nesse quilate sem se preparar para dar. Eu acho que quebrado, por ter sido ele falando ali uma tradução simultânea, acho que já era até o Tairo que estava traduzindo, ou era o outro menino do Fogonete que estava traduzindo, às vezes não foi o termo correto.
Eu acho que ele quis dizer que a lei tem buracos, tem furos. Mas se você fala quebrada, já é um termo mais pejorativo. Entendeu? E aí, o senador entendeu que não, o advogado entendeu que não é. Eu acho que o termo que ele usou foi o termo equivocado. É aquilo. Se é uma posição por nota oficial, embora nota oficial e Botafogo sejam coisas que estão cada vez pior, né? Basta ver a do Jefinho. Mas se é uma posição dada assim, por uma nota oficial, por um comunicado à imprensa, por um negócio mais. Eu acho que não teria tido tanto problema, porque a maneira como foi que ele falou deixou uma coisa. Tanto que o Botafogo se manifestou no processo hoje, dizendo que a fala do Texas sobre não pagar o RCF foi infeliz. Ou seja, não precisava ter falado aqui. Porque aquela fala desencadeou 2 petições de credores pedindo execução sumária. Que é quando a execução é imediata, porque o Botafogo falou que não vai cumprir o acordo. Aí eu te falo, qual a necessidade de ter feito e falado isso? Lógico, ele chamou a atenção, a torcida, até o caso Jefinho, tinha comprado barulho pra cacete, entendeu? E sobre o presidente do Bahia, ele falou que ele não sabia os termos. Ele falou, a lei da SAF é essa, e se você pagar não tem problema. Só que o Botafogo estava pagando e tendo problema. Então, eu acho que a hora que ele vê que o clube está tendo problema, na minha opinião, ele vai mudar o que ele falou, o Guilherme Belintani, né? E sobre o Bahia, Gustavo, foi o que você falou. O Brasil hoje tem vários clubes SAFs, mas em operação de SAF são 4, Cruzeiro, Vasco, Botafogo e Bahia. Só que o Bahia não estava no buraco que Cruzeiro, Vasco e Botafogo estavam de dívida infinita, entendeu? A dívida nunca acabava e só aumentava. O Bahia tinha uma situação um pouco mais controlada. Então, o Bahia não convivia com penhoras, digamos assim, diretas, contínuas. Então, para o Bahia, digamos assim, era mais fácil o Bahia contornar a situação. E os outros 3 precisavam aceitar o que aparecia na reta, mediante estudo, evidentemente. E repito, para mim, o Texas se expressou mal e isso desencadeou o positivo e o negativo. O positivo é que todo mundo comprou barulho, e o negativo é que alguns credores entendiam que poderiam ser lesados com isso. Saquei. E, cara, o que você acha que pode ser, o que isso tudo pode acarretar num curto prazo? Assim, em 2023, o que você acha que a gente pretendia e com todas as situações acontecendo, o que você acha que pode acontecer? Não é que vai acontecer, já está acontecendo. Uhum. Entendeu? O Botafogo teve problema de atraso salarial, porque quando você tem o dinheiro penhorado e sai do fluxo de caixa, o Texas tem que mandar dinheiro lá de fora. E por ser uma quantidade grande, ele tem que passar por receita, tem que passar por não sei onde, até ficar liberado. Então você já teve atraso salarial. Atraso de pagamento de comissionamento de empresário. Atraso com fornecedor. O Botafogo tem protesto no Serasa hoje com alguns fornecedores, por conta desse monte de penhora que acontecia. E aí você perde credibilidade no mercado. Alguns fornecedores podem até entender, outros não, e é entendível. Pô, vem cá, você falou que não ia me pagar em dia e não está pagando. Eu não estou nem aí se tem nego te cobrando, eu quero receber o meu. Então, não é que vai acontecer, para mim já está acontecendo. Você teve a demora no início das obras no Newton Santos, você teve a polêmica questão da pré-temporada, que é mais uma vez aquilo do Textor se empolgar. O Textor fala que a SAF começou 10 dias antes do brasileiro. Só que, antes disso, ele demitiu o treinador, rescindiu o contrato de patrocínio, falou que ia botar time B para disputar campeonato carioca. Ele já estava comandando antes. Entendeu? E aí, você tem que tomar as tais decisões impopulares. A decisão impopular primeira que ele tomou, e eu entendi, foi a de desistir de usar o time B no campeonato carioca. Por quê? Pensando como administrador, você já está com seu caixa combalido por penhoras que você não estava esperando. Quando ele falou isso, a cota do Carioca era pouco mais de 2 milhões, 2, 3 milhões de reais. Então a multa que você teria que pagar era 2 ou 3 milhões de reais. Só que agora a cota do Carioca é de 8 para um, de 14 para outro, de 21 para outro. Então a gente já está falando agora. Você vai ter problema de fluxo de caixa que você teve penhora, você vai abrir mão de 14 milhões de multa. Você vai ter que pagar essa multa. E, além disso, a CBF fez a FERJ, e aí não é culpa da FERJ, a CBF fez as federações mudarem o regulamento dos estaduais por conta da Copa do Brasil. Porque, uma dorzinha aqui.
Porque antes você poderia se classificar para a Copa do Brasil pelo ranking da CBF, e agora não pode mais. Só que a CBF fez isso faltando uma semana para começar os estaduais. O Rio ganhou uma vaga, só que agora você tem que ir a vaga obrigatoriamente pelo estadual. Você tem que ficar entre os 5 primeiros pelo estadual ou pela Copa Rio, que é uma competição do segundo semestre, que os grandes não participam desde 2005, porque não precisava mais por conta da questão da Copa do Brasil. Essa é uma decisão impopular que é, na minha opinião, oriunda dessas penhoras, disso tudo que aconteceu que compromete o caixa. Porque viagem para os Estados Unidos com 30, 40 pessoas não é barato. Hotel, treino, alimentação, não é barato. E fora isso, você vai ter que pagar 14 milhões de multa para a FERJ e correr o risco de não disputar a Copa do Brasil em 2024, que é uma competição altamente rentável financeiramente. É uma decisão impopular que você tem que botar a viola no saco. Eu falei, para mim o Textor falou demais naquela época também. E ele tomou uma decisão que as pessoas falam arregão, pode até ter sido arregão, mas é porque ele agiu com a razão, não com a emoção. Eu entendo mais essa questão de mudança de planos no Campeonato Carioca do que a questão de como foi feita a comunicação da saída do Jefinho. Que mal ou bem, se for mesmo no valor que foi falado, tem a ver com essas penhoras que o Botafogo teve com o problema de fluxo de caixa. Não tem como você fugir disso. Entendeu? Porque a hora que você para de ter receita, a principal receita que você vai ter, como o Campeonato Carioca não tem muito público, é a venda de atleta, a venda de ativo. Então, só chegando, só para embalar, você acha que muito dos problemas que a gente está tendo, eu sei de todos os problemas que a lei tem e tudo pode ter. Na real, não muitos dos problemas. Você acha quais problemas que a gente teve porque o Textor falou demais? Assim, quais você acha que não aconteceria se ele só tivesse ficado quieto? Bom, se o Textor tivesse ficado quieto, o que não aconteceria? Ele falar à torta e direito que vai deixar de pagar o RCE, o Botafogo não teria recebido 2 pedidos de execução sumária no RCE. Um exemplo, a juíza ainda nem apreciou a petição dos credores. Ela queria ouvir o Textor primeiro. Cria-se uma insegurança nos credores que aceitaram o RCE lá atrás. Isso é uma coisa que aconteceu porque o Textor falou demais. Torcida cobrar jogador à torta direito, porque o Textor falou demais. E isso repito, ele tem todo o direito de se empolgar. Eu me empolguei na primeira entrevista dele e depois, como administrador, você pensa, peraí. Pega o Flamengo. A Globo põe muito dinheiro no... Cara, a Globo põe dinheiro no Flamengo desde quando o Tatu voava. E nunca aconteceu nada. Só que aí chegou uma pessoa no Flamengo, montou uma equipe. Vem cá, vamos pagar essa parada aqui? Vamos começar por baixo? O Flamengo demorou 6 anos, ganhou uma Copa do Brasil num ano, quase foi rebaixado. Mas o Flamengo demorou 6 a 7 anos para ser campeão brasileiro, para ganhar um título de relevância. Isso contando, evidentemente, com uma boa administração por 2 anos do Bandeira de Melo, por 2 mandatos do Bandeira de Melo. Você olhando isso como administrador, é óbvio que o Botafogo não vai começar a ganhar tudo com 2 anos. É óbvio que não vai ganhar com 3, com 4, não sei que aconteça a coisas que o futebol proporciona, mas numa lógica, você não vai ter o sucesso absoluto na montagem de elenco. Entendeu? E toda essa histeria que a torcida cobra por reforços, eu quero um craque, eu quero isso, eu quero aquilo, são por conta das falas empolgadas do Textor lá atrás. Entendeu? Vamos gastar mais na segunda janela do que na primeira. Você lembra dessa fala? O Botafogo se reforçou muito bem na segunda janela, embora que de maneira tardia também, porque esperou demais, na segunda janela e gastou pouco. Se você pegar Cuesta, Adrielson, Perry e Marçal, o Botafogo não gastou 2 milhões de reais em compra de direito econômico, você tem as luvas. O Vasco gastou 14 no Poçante e Léo Pelé. Não, eu estou te dando um exemplo. O Botafogo formou uma defesa sólida, sem lateral direito, né? Com 2 milhões, menos de 2 milhões. O Vasco, com 14, comprou um zagueiro altamente contestado no São Paulo. E um goleiro que estava na reserva na França com mais 7. Entendi. Entendeu? Tudo porque
ele se empolgou e falou. Mas, pô, e depois ele consertou, vem cá, mas se eu conseguir jogador do mesmo nível de graça, eu não posso contratar? Claro. E foi o que ele fez, né? O Botafogo trouxe Tiquinho, Adrielson, tudo no 08. O Tiquinho ele pagou uma beiradinha, mas trouxe o Adrielson no 0800. Sim. Quando o Adrielson veio. O Danilo Barbosa veio no 0800 também, porque rescindiu na França. O Botafogo pagou uma mixariazinha também. O PR e o Botafogo pagou pouca coisa para antecipar. Então, tipo assim, o Botafogo conseguiu montar um time competitivo com o scout. Só que aí entra o que era esperado, né? Quem falou de 1% era ele. Vou atrás do 1%. Mas o resto já tinha falado. Não, o Mazuco, todo mundo já tinha falado. Quem foi falar com o Rodrigo Capello em off que tinha mais dinheiro que o Barcelona? Não fui eu. Quando ele fala que pode contratar o Cavani ao invés do Barcelona porque ele tem mais dinheiro que o Barcelona e vai atrás do 1%, ele cria uma expectativa e o torcedor ele é passional que, porra, vou botar a bronca na mesa e eu vou querer essa turma toda aí, cara. Se vira, arruma. Tá entendendo? Essas são coisas que o Textor falou e algumas situações que, repito, às vezes não tem que falar. O Tex deu uma entrevista, até relembrei isso esses dias no Twitter, no Fantástico, ou no Esporte Espetacular, assim que ele estava chegando, né? Que era bom esperar a janela europeia fechar, porque você poderia contratar jogadores que não estavam sendo utilizados. A apresentação do Cássio, janela europeia estava praticamente fechada, o Botafogo trouxe o Lucas Piazon, que estava na reserva do Braga, o Sauer e o Lucas Fernandes de times pequenos de Portugal, e o Sampaio da segunda divisão da França. Convenhamos, não é uma puta de uma janela, embora o Lucas Fernandes tenha sido o melhor dos quatro. Não é uma puta de uma janela. Aí, na apresentação do Cássio, ele fala que foi um erro esperar a janela europeia fechar, porque os times europeus têm a cultura de não enfraquecer os elencos com janela fechada. Uhum. Aí volta para a live do Fogão Net. Pô, vamos esperar a janela europeia fechada? Ele se atropela demais, né? Eu até entendi o que ele quis dizer, porque ele também estava falando do mercado sul-americano. Porque aí, a hora que você for trazer um destaque da Argentina, você não vai concorrer com a Alemanha, Espanha, Inglaterra. Você vai concorrer com mercados asiáticos, MLS e mercado sul-americano. Mas eu vejo um pouco de contradição, porque é a mesma história da janela europeia do ano passado, do início do ano. Uhum. E ele volta a falar que vai esperar, porque em fevereiro as coisas podem melhorar. Até acredito que o Botafogo possa conseguir bons valores no mercado latino-americano, né? Mas ele volta a falar uma coisa que ele mesmo já tinha dito que era errado lá atrás. E aí a torcida, cara, quando der os 10 primeiros dias de fevereiro, vai cair em cima dele. Vai. A torcida é assim, hein? Nós somos assim. Eu tô adorando o seu gato mexendo ali atrás, cara. Esse tem que fosse um boneco. Agora que eu vi que é um gato. Fofa, né? Ah, é menina? Gracinha. Mas você tá entendendo, Gustavo? Essas são as falas. Se o Botafogo não trouxer um cara aí de fechar o aeroporto, não, mas um puta de um cara para chegar e jogar no início de fevereiro, meu irmão, a torcida vai cair em cima de novo. Cara, última pergunta. Você acha que falta, eu não sei se ele já tem, mas você acha que falta, caso ele não tenha, alguém com mais tarimba de judiciário brasileiro, mais um cascudo, um pitbull. Como diria o grande Tropa de Elite, eu esqueci o nome, um pica das galáxias que você está querendo dizer. É isso. Um maluco que saiba o gerente de vai dar merda. Tipo, então, Textor. No judiciário é difícil você ter um gerente de vai dar merda. O que você tem que ter é o lobista. É isso. Que é o lobista? É isso, cara. Você lembra que quem conseguiu o visto de trabalho do Léo Valência foi o Rodrigo Maia, que era presidente da Câmara? Lembra desse caso? Que ele, inclusive, estava antecipando o encerramento de uma sessão da Câmara para ele poder ver a estreia do Léo Valência? É um cara com a pica desse tamanho aí, velho. É isso. Você acha que falta, uma rola desse tamanho aí. Tem que chegar. Eu vou te dar um outro exemplo. O Botafogo demorou a regularizar o Segovia. Visto de trabalho, etc e tal. Meu irmão, o Flamengo contrata um cara do Turcomenistão. Amanhã ele está com visto. Por quê? Porque tem um contato, cara. Sabe o jeito de fazer. Não estou falando que o Flamengo faz uma coisa irregular. Estou falando que você tem um atalho. Sim. Entendeu? Só que no judiciário, o que você tem que ter, cara, é uma presença de bastidor.
Eu vou te dar um outro exemplo de judiciário. 2020, pandemia. A Justiça do Trabalho autorizou o Botafogo, Vasco e Fluminense a pararem de pagar o ato trabalhista porque você não tinha mais a receita de TV e você não tinha mais jogo. Voltou o futebol em agosto, em julho no Rio, né? Em agosto no geral, tal, deu novembro, a Justiça fala, Botafogo, volta a pagar essa porra aí. Beleza, tô pagando aqui desde outubro. Não, calma aí. Não, você tem 3 acumulados aí, paga as 3 aí. Peraí, cara. Prorrogaram o campeonato até fevereiro, só vou terminar de receber isso em fevereiro. Eu não quero nem saber. Foda-se. Os clubes até recorreram. Botafogo, Vasco e Fluminense foram expulsos do ato trabalhista por inadimplência dessas parcelas. A Justiça alegou que não era justificativa a pandemia para isso. Aí foram expulsos. O Flamengo está com uma execução do Banco Central de uma dívida envolvendo o Sávio, que foi negociado em 95, 96 por Real Madrid. Penhorou quase 100 milhões, fudeu o Flamengo. Reconsideraram a decisão porque o Flamengo estava na pandemia e você bloquear 100 milhões lá, você prejudicaria o caixa do clube. Qual que é a diferença da situação do Flamengo para o Fluminense, Vasco e Botafogo? Sendo que a do Flamengo, a decisão foi tomada em 21 ou 22. Já está no final da pandemia, tipo assim, no final do problema econômico da pandemia para os clubes de futebol, porque a receita começou a ser colocada em dia. É aquele negócio. Lembra quando prenderam um desembargador e que acharam vários... Auditoria não é o nome. Várias consultas, prestação de serviço que ele fez para o Flamengo? Acharam isso e isso não pode ser feito. Então, você fica criar na dúvida. Eu acho que não teve que o Flamengo não comprou um juiz e não comprou um desembargador. É que, o peso do Flamengo é mais caro para o cara tomar uma decisão. É igual no time de futebol, cara. Se tiver um lance no Botafogo e Bangu, o Bangu vai se fuder, cara. Se tiver um Flamengo e Olaria, é o Olaria que vai se fuder. Um Inter e Caxias, é o Caxias porque é a lei do mais forte. E aí, cara, o Flamengo se viu nessa situação. Ele estava sendo prejudicado por uma penhora de 100 milhões. E detalhe, o dinheiro estava penhorado e não foi nem usado para bater a dívida. Estavam penhorando em garantia. O que também, eu não sei se era a maneira mais certa de se fazer. Aí um juiz lá converteu a penhora de 100 para 10 milhões sobre essa alegação, né, que tirar 100 milhões do fluxo de caixa do Flamengo durante uma pandemia poderia prejudicar o fluxo de caixa. E, de fato, prejudica. Eu estou falando de 42 que saíram do fluxo de caixa do Botafogo ao longo de 4 meses. Você imagina, você chega na conta do Flamengo, que tem a folha salarial mais cara, e tira 100 milhões. E aí, o jurídico do Flamengo, eu vou esquecer o nome do cara, Rodrigo Danchi. Eu penso um monte de coisa diferente dele, tá? O cara é foda. O cara é o diretor jurídico, não é só ele, tem uma equipe. Mas, o cara, ele é foda. Ah, Mandinho, mas é o Flamengo, tá tudo bem, mas o cara é bom, cara. Se ele não fosse bom, ele não ia estar no clube, no principal clube do Brasil. Ah, recebe dinheiro de Globo. A Globo põe dinheiro no Flamengo, cara. 300 anos. Entendeu? Só que, repito, o Flamengo se estruturou administrativamente desde 2012. E é por isso que eu falo, cara, o Botafogo não vai ganhar 5 Libertadores seguidos do dia para a noite. É todo um trabalho de base. Hoje, qualquer jogador do Flamengo, Gustavo, é 50, 60 milhões que o Flamengo vende. Mas 10 anos atrás não saía por 10. Sim. Entendeu? Pois é. Cara, então, mas tipo assim, o Botafogo precisa, na minha opinião, de um cara bom de bastidor, não é o cara corrupto, tá? É um cara bom de bastidor. Para chegar assim, cara, talvez aqui não seja a melhor maneira, vamos ver outro jeito e tal. E, cara, o bastidor faz parte da vida do ser humano. É política, né, cara? Cara? Essa política faz parte. Vou te falar uma coisa. Você trabalhou no Porta dos Fundos. Com um contatinho para gravar em algum lugar não era mais fácil? Óbvio. Você fizer aquele lance da camisa do Flamengo. Se não tivesse um contatinho, vocês não iam conseguir fazer aquilo. É assim que funciona, cara. É o contatinho. É aquele atalho. Se eu entrar por aqui...
O lobista não, é o nome mais pesado, né? Porque tem muita prisão política com lobista, né? É preciso de um cara, tipo assim, para dar uma pressão. A pressão do Textor, eu não sei se funcionou, mas ligou um alerta sobre a questão da lei da SAF. E o Rodrigo Capello falou, a lei tem buracos. Uma lei feita com buracos e que pode dar interpretação para isso. E se você não se estruturar administrativamente para poder arcar com esses problemas, você vai se complicar. Quando pinta um problema desse no Flamengo, não me chamem de chato, o Flamengo é estruturado para resolver esse tipo de problema jurídico. O Rodrigo Danche é ele hoje, amanhã vai ser outro. Lembra que o Flamengo quase caiu porque o diretor jurídico mandou escalar um cara que não era para ter jogado. Só que o da Portuguesa fez a mesma coisa e a Portuguesa caiu no lugar. Mas isso foi em 2013, né? Não era o Flamengo que é hoje. Pois é. Mandi, obrigado demais, amor. Cara. Obrigado demais, cara, pelo seu tempo. Eu sei que você está com ocupações, probleminhas aí, tomara que melhore. E valeu mesmo, cara. Então, deixa aí o seu recado final, onde as pessoas encontram sua opinião. Cara, eu tô lá no Twitter, @MatheusMandi, Matheus com TH, Mandi com Y, eu tô lá no Twitter. Eu não vou twittar. Às vezes o pessoal fala, pô, Mandi, você não deu nenhuma notícia. Cara, se eu não tiver notícia, eu não vou dar. Eu não vou ficar inventando, eu não vou. Eu vou passar a informação que eu tenho e quando eu quiser emitir minha opinião, eu vou pegar e vou emitir minha opinião. Tem Discord, outro cara vai reclamar comigo que eu critiquei o negócio do Jefinho, falei que o Tex falou demais, estava comemorando a vitória do Botafogo sobre o Fluminense. O que o cu tem a ver com as calças? Nada, mas tudo bem. Então, beleza. Valeu, cara. Vou jogar Mario agora. Obrigado a todo mundo que assistiu aqui. Bote aqui nos comentários qual outro assunto que você quer ver aqui no Fast Connection. Se inscreva, compartilhe, deixa aquele like e é nóis. Valeu. Valeu.